Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a Igreja de Deus na Terra. Sim, porque quando o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, um dia ele disse: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Então, ele está se referindo à sua igreja, da qual ele é o Senhor, o pastor. É nessa igreja que ele exerce primazia. Então, existe uma igreja. Essa igreja é constituída de pessoas eleitas que, geração após geração, creu em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho. E isso começou com os apóstolos, que foram os primeiros a quem o Senhor Jesus escolheu para serem a sua igreja. Então, desde o primeiro século até os dias atuais, no século XXI, a igreja ainda está presente no mundo e vai continuar assim até o fim dos tempos. Mesmo que, embora ao longo de todo esse período a igreja tenha sido perseguida, a igreja tenha sido morta, digamos assim, tenha sido morta, a igreja tenha sido muitas vezes presa, enfim. Mas a igreja passou por tudo isso, porque a igreja que o Senhor Jesus constituiu, que edificou sobre a pedra, é uma igreja que nada poderá destruí-la em tempo algum. Muitos tentaram fazer isso ao longo da história, mas a igreja permanece até o presente século, que é o século XXI que estamos agora, e vai continuar assim até o fim dos tempos, porque essa é a igreja do Senhor Jesus. Ele é que tem o domínio, o controle sobre essa igreja. Ele é o pastor e bispo da alma de todo aquele que está nessa igreja. Então, ninguém pode tocar nessa igreja a não ser ele. E aqueles que tentaram tocar na igreja de alguma forma, essas pessoas são punidas por ele, porque mexem com a igreja do Senhor Jesus. E quando alguém mexe com a igreja do Senhor Jesus, de alguma forma, essa pessoa, ou quem quer que seja, ele sofre as consequências. Porque se tem algo precioso aos olhos do Senhor Jesus neste mundo, é a sua igreja, eleita e preciosa, como está escrito. Então, nós devemos entender isso hoje. E, ao entender isso, podemos entender que, apesar de tudo que a igreja possa sofrer nesse mundo, as aflições, as perseguições, as mortes, e várias outras coisas, as prisões, as torturas, a igreja ainda continua acontecendo e existindo nesse mundo de geração em geração. É assim que está. Então, na geração que estamos hoje, nesse século XXI, eu e você fazemos parte de uma igreja. Essa igreja é a igreja dos eleitos, da Assembleia dos Santos. É a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Essa igreja prevalecerá e permanecerá para sempre, de geração em geração, até o fim dos tempos, até quando o Senhor Jesus voltar e a igreja for arrebatada para se encontrar com ele nos ares. Então, é importante saber disso, porque essa igreja, apesar de passar por muitos sofrimentos, ela ainda persiste com o objetivo de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo da igreja. A igreja são os fiéis, os sinceros filhos de Deus, que são inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida. A igreja tem que ser irrepreensível, sem mácula. A igreja não pode se envolver em coisas terrenas, nos negócios dessa vida. A igreja não pode se misturar com o mundo. Não pode ser levada pela fascinação das riquezas em tempo algum. A igreja tem que se manter pura, com vestes puras. Tem que se manter assim,
porque é essa igreja que o Senhor Jesus aprova e concorda que esteja neste mundo. A igreja dos remanescentes fiéis que estarão sempre honrando ao Senhor Jesus dia após dia, sem impedimento algum. Essa é a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a igreja dos santos. Essa é a igreja que é uma igreja que tem que viver pura neste mundo. Então, para essa igreja, existe uma palavra aqui que eu vou falar hoje, muito séria e importante. E esse texto que eu vou ler foi um texto escrito lá no primeiro século, relatando uma coisa que aconteceu com a igreja, já naquela época. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ele trata do parecer de Gamaliel. A igreja, ali os apóstolos, né, que iniciaram a igreja, eles foram presos. E eles, por terem sido presos, foram presos por terem pregado o evangelho. Esse foi o crime pelos quais eles foram presos. Mas, quando essa prisão aconteceu, alguém estava tentando querer matar os apóstolos. Mas aí veio esse homem chamado Gamaliel e deu seu parecer sobre essa questão. E é isso que eu vou ler aqui hoje. Então o texto está escrito assim, ó. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Então ele fala aqui muito bem claro, para que os outros fariseus, assim como ele também era fariseu, ele está falando para esses fariseus deixarem esses homens, porque se a obra e o conselho que eles estão fazendo vem de homens, ou seja, se estivesse vindo deles mesmos, ou de algum outro homem a quem eles estivessem seguindo, essa obra iria perecer, iria acabar, iria não dar em nada. Porque foi isso que aconteceu com Teudas. Quando Teudas morreu, os seus seguidores deram em nada. E quando Judas o Galileu morreu também, aqueles que o seguiam, que o obedeciam também, não deram em nada. A obra desses dois homens, tanto de Teudas como de Judas o Galileu, pereceram, porque eram obras de homens, comuns e normais. Mas os apóstolos não faziam a obra de homens, eles faziam a obra de Deus. Eles estavam ali para cumprir a missão para a qual o próprio Senhor Jesus os comissionou, os chamou para isso. Os ensinou, os capacitou para isso. E os estimulou para que eles realizassem essa obra como igreja. Então, essa obra não vinha de homens, vinha do próprio Senhor Jesus. Aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue, vinha dele. Ele era o bispo e o pastor desses apóstolos. Então, era isso que essa igreja estava fazendo ali naquele momento. Então, essa obra não iria perecer em tempo algum, e não está perecendo no século XXI, e nem vai perecer nunca, porque é obra de Deus, é obra do Senhor Jesus, é obra do Espírito Santo, que veio para guiar a igreja a toda a verdade. Então, isso é uma obra certa, uma obra feita, não por homens, mas pelo próprio Deus. E Deus coopera nessa obra, Deus ajuda, Deus habilita, Deus conduz essa obra para a igreja praticar essas obras. Então, Deus está no controle da igreja. Essa é a verdade. Por isso, essa obra nunca será destruída em tempo algum por ninguém, por nenhum outro homem. Nem por governos, nem por impérios, nem por perseguições, por mortes, por qualquer outra coisa que possam tentar fazer contra a igreja. A igreja, em tempo algum, vai ser destruída.
não vai ser destruída, mas vai continuar viva, atuante nesse mundo, realizando as obras necessárias, principalmente a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, até o dia que Ele venha. É assim que vai acontecer. Então a igreja sempre vai continuar. E ele continua aqui dizendo: mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então, essa é a obra de Deus. A afirmação de Gamaliel é uma afirmação certa. Essa é uma obra de Deus. Por isso, ninguém poderá destruí-la em tempo algum. E aqueles que tentarem destruir essa obra, seja em qual época for, mesmo que tenha começado lá no primeiro século, mesmo que esteja acontecendo no século XXI e possa continuar acontecendo futuramente, essas pessoas que fazem isso, elas estão lutando não contra homens, mas elas estão lutando contra Deus. As pessoas que tentam destruir a igreja, elas estão lutando contra Deus. Essa é a realidade. Literalmente falando, é assim que acontece. As pessoas estão lutando contra Deus. E aí, no final aqui do texto diz: e concordaram com ele. Então todos os fariseus que ouviram Gamaliel falar, dar esse parecer sobre a igreja, eles concordaram com ele. E eu também concordo em gênero, número e grau com esta afirmação, com este parecer exato, perfeito, simples e certo, porque é assim que vai acontecer. A igreja nunca vai ser destruída nesse mundo. Podem tentar fazer o que for, mas nunca vai acontecer isso, porque a igreja vai continuar, geração por geração, daqui para frente, até o fim dos tempos, a igreja ainda vai estar presente nesse mundo, atuando com vidas. Então, a minha irmandade, da qual eu faço parte, que está espalhada por todo mundo hoje, que é a Igreja do Senhor Jesus, ela vai continuar viva e operante, atuando nesse mundo, pregando o Evangelho, dando testemunho do Senhor Jesus, sendo uma igreja irrepreensível, sendo uma igreja que, em meio a essa geração corrupta e pervertida, vai continuar resplandecendo como luz, sim, vai ser o sal da terra, sim. Essa é a igreja que vai triunfar, a igreja que é lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, a igreja que constantemente está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja certa, que nunca vai ser destruída, mas vai ser mantida, para que, através da igreja, possa se pregar o Evangelho, possa se pregar o Senhor Jesus. É assim que tem que ser. Esse é o objetivo da igreja existir no mundo, sim, sem nunca ser destruída. Então, esse texto aqui é uma garantia de que isso vai acontecer. Esse parecer é muito certo, é apropriado para a igreja, porque revela que a igreja nunca será destruída, porque não é obra de homens, é obra de Deus. E a obra de Deus vai continuar cada vez mais crescendo, porque a igreja ainda vai crescer. A igreja vai continuar neste mundo agindo, operando. O próprio Deus vai cooperar com a igreja para realizar essas obras. Então, eu espero que essa mensagem possa estimular, encorajar e incentivar os meus irmãos que hoje são a igreja de Deus a continuarem, a perseverarem, a não desistirem, mesmo que tenha ameaças de morte, perseguições, torturas. Enfim, a igreja tem que perseverar até o fim e passar por cima dessas coisas. Porque se aqueles apóstolos sofreram isso lá no primeiro século, hoje a igreja também está sofrendo as mesmas coisas. Vai continuar assim. É algo de certa forma normal que a igreja passe por isso. Mas a igreja tem que persistir, tem que resistir, porque a igreja é uma obra de Deus e como obra de Deus vai continuar, não vai ser destruída.
Então, eu espero que nós possamos entender isso hoje. Se você é a igreja de Deus, e como assim eu sou a igreja de Deus, vamos continuar firmes, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, até o fim de nossa carreira. Durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, vamos ser bastante fiéis ao Senhor Jesus. É assim que a igreja tem que ser. Assim a igreja foi naquela época, no primeiro século. E tem que ser assim nesse século XXI e nos séculos seguintes até o fim dos tempos chegar. Então, eu espero que essa mensagem de hoje possa edificar a igreja de alguma forma. Porque a igreja tem que continuar forte, inabalável. Tem que ser uma igreja implacável, que não retrocede em sua fé, mas prossegue para que a conservação de sua alma aconteça. É assim que tem que ser. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para estimular a igreja hoje a prosseguir ainda mais, com diligência cada vez maior, fazendo mais obras ainda. E é assim que tem que ser. Essa é a igreja que é aprovada pelo Senhor Jesus. Então eu espero que todos entendam isso. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.